A história da igreja é repleta de registros onde os cristãos são perseguidos, torturados e mortos de todas as maneiras possíveis. A primeira perseguição da igreja aconteceu em 64 d.C., sob o comando do imperador Nero. Ele que foi o 6º imperador de Roma. Nero tinha o coração tão voltado para o mal que mandou que ateassem fogo na cidade de Roma. Enquanto a cidade de Roma ardia em chamas, Nero pega sua harpa e sobe até a torre de Mecenas, toca sua harpa e canta uma canção. Canção essa que fazia alusão ao incêndio de Troia. Quando Nero percebe que a sua atitude foi extremamente reprovada e ele passou a ser odiado em Roma, ele tem uma ideia: projetar a culpa nos cristãos. Os cristãos foram punidos de forma tão infernal, tão cruel, que há relatos na história em que os próprios romanos tiveram compaixão dos cristãos. Esta perseguição se deu por todo o Império Romano. Mas ao contrário de diminuir, só aumentava o espírito do cristianismo. Será que esses cristãos estavam passando por uma loucura coletiva? Ou eles tinham convicção da sua fé? A pergunta se dá pelo fato dos cristãos preferir morrer do que negar a sua fé. E você? O que você pensa a respeito disto? É loucura ou convicção? Pois uma das frases que ficou famosa de um dos pais da igreja é: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Então nós veremos nesse momento alguns métodos de torturar e matar da Roma antiga. A morte de cruz. A crucificação era um dos métodos mais comuns de torturar e matar da Roma antiga, inclusive matando até mesmo o Senhor Jesus e o apóstolo Pedro. A morte de cruz nem sempre se utilizava pregos. Algumas ocasiões se amarrava o acusado na cruz, fazendo este sofrimento durar por horas. Ou se quebrava costela e pernas para que se houvesse uma morte mais rápida. Há cristãos que foram colocados em cestos amarrados em árvores perto de colmeias de abelhas, para que fossem picados até a morte. Houve na história do cristianismo pessoas e até mesmo famílias inteiras que foram queimadas em praças públicas, para que servissem de exemplo para os demais. Homens, mulheres, jovens e crianças, sendo pendurados em postes e tendo seus corpos incendiados, simplesmente por amarem a Jesus. Cristãos sendo decapitados, como foi, por exemplo, o apóstolo Paulo. Temos relatos na história da igreja de pessoas sendo colocadas dentro de caldeirões ou touros de bronze para serem cozinhados. Inclusive, há um contexto histórico que defende que o próprio apóstolo João teria passado por algo semelhante e sobrevivido a esta tortura. Comidos por animais. Colocava-se uma espécie de panela com um rato dentro. Amarrava-se essa panela na barriga do acusado e começava a esquentar esta panela, fazendo com que o rato saísse, e sempre pela parte mais macia, ou seja, a barriga do condenado. Jogados no Coliseu, para que os leões famintos os devorassem e a multidão fosse ao delírio, como numa espécie de espetáculo. Como diz a canção, quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas levadas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Isso me leva mais perto de ti, mais
mais perto